Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos estudar a lição? Lição número 8, hoje é segunda-feira, 18 de maio. Jesus vê nossa fé. Iniciamos a lição de hoje com uma perguntinha. Compare como Jesus descreveu a fé de seus discípulos em Marcos capítulo 4, verso 40, com a fé da mulher de Mateus 15, do verso 21 ao verso 28. Então, tome a sua Bíblia aí, se você ainda não a pegou, pegue a sua Bíblia, vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e vamos ler o verso 40. Marcos, capítulo 4, verso 40, diz assim: Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Agora, volte um pouquinho aí às páginas da sua Bíblia. Vamos até Mateus, capítulo 15, e vamos ler os versos 21 até o 28. Mateus 15, do 21 ao 28, diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Só o fato de seguirmos a Jesus não significa automaticamente que nossa fé seja forte. Na verdade, alguns diziam crer, mas Jesus discernia o que realmente havia em seu coração. Vamos ler Lucas no capítulo 7, do verso 1 ao verso 10, e depois responderemos o que esse relato nos ensina sobre a fé. E já que vamos trazer também a resposta sugestiva para a pergunta número 2. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado.
porque também eu sou o homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então vamos responder as duas perguntas, com respostas sugestivas, sempre lembrando que você, meu irmão, minha irmã, deve procurar responder as perguntas com as suas próprias palavras, ok? Então, a pergunta número 2 nos pede para comparar como Jesus descreveu a fé de seus discípulos em Marcos 4, verso 40, com a fé da mulher cananeia de Mateus 15, do verso 21 ao 28. A resposta sugestiva é a seguinte: aos discípulos, Jesus apontou medo e ausência de fé. A mulher cananeia elogiou a fé grande, perseverante e confiante. Ok? Agora a pergunta número 3, que nos pediu para lermos Lucas 7, do verso 1 ao 10, e depois dizemos o que esse relato nos ensina sobre a fé. Então, pergunta número 3, resposta sugestiva. O centurião creu na palavra de Jesus à distância, com humildade e senso de autoridade divina. Fé verdadeira confia sem ver. Reconhece quem Jesus é e o toma em sua palavra. Amém? Em Marcos 9, nós lemos sobre o pai que foi a Jesus para que ele expulsasse o demônio de seu filho. Mas esse pai só conseguiu dizer: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Em cada uma dessas interações, Jesus observou a fé das pessoas ou a falta dela e realizou milagres em razão dessa fé ou para fortalecê-la. Da mesma forma que o Espírito Santo nos leva a crer, o inimigo deseja que eu e você duvidemos ou desprezemos a atuação de Deus em nossa vida. A descrença acalentada no coração tem poder sedutor. As sementes da dúvida que eles estiveram semeando produzirão sua colheita, mas devem continuar a arrancar toda a raiz de descrença. Quando essas plantas nocivas são desarraigadas, elas cessam de crescer por falta de nutrição em palavra e ação. O ser humano deve ter as preciosas plantas da fé e do amor introduzidas no solo do coração, ocupando o primeiro lugar ali. Livro Fé e Obras, página 10. Quando surgem dúvidas sobre Deus, seu caráter ou sua palavra, o que fazemos diante disso? Deus não ignora nem despreza a razão humana, pois ele nos criou à sua imagem e nos convida ao diálogo como fez com Abraão, Moisés e Jó. Ele nos chama a aprender e agir dentro dos seus amplos e infinitos caminhos de sabedoria, ainda que, em algum momento, precisemos nos render ao que não entendemos plenamente. Pense, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, em todas as razões lógicas que você tem para crer. E, ao mesmo tempo, em que ponto a lógica se esgota e a fé, sólida e racional, precisa ser exercida? Reflita e responda às perguntas. Amanhã continuaremos a nossa saga de aprendermos sobre a fé. E o título da lição de amanhã é Fé
não é sentimento. Eu fico por aqui. Se Deus permitir, nos veremos amanhã. Um forte abraço, paz e graça.